E aí, galera, a gente está trabalhando a partir de agora com vídeo aula, né? Vou começar a gravar uns vídeos para vocês sobre alguns conteúdos históricos, como também algumas coisas de geografia, para que a gente possa entrar em contato mais próximo com vocês, tá certo? Esse vídeo vai ser voltado para o pessoal do sexto ano, e esse conteúdo que nós vamos ver, ele vai ser voltado para o trabalho da origem da humanidade. Vou ser bem rápido, até porque vocês podem se utilizar também de livros de história, como também de outros assuntos, de outras fontes, que vocês podem se aprofundar ainda mais, certo? Isso aqui é apenas um embasamento para o que vocês podem ver ou que vocês podem estudar melhor, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é como o mundo surge. Então, o mundo ele vai surgir a partir de uma teoria chamada Big Bang, na questão científica, e nós vamos ver também na questão religiosa a questão do criacionismo judaico-cristão. O criacionismo judaico-cristão, ele vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, ele consequentemente vai utilizar-se da base do livro do Gênesis, que é o primeiro da Bíblia. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre essa questão da criação divina, da criação judaico-cristã, pode ir se aprofundar em todo o primeiro capítulo do Gênesis. O primeiro capítulo do Gênesis é voltado exclusivamente para a criação, certo? Desde a criação da luz, onde Deus diz que haja luz, até a criação do homem, tudo está englobado no livro de Gênesis, no capítulo 1. Depois, nós vamos encontrar uma nova teoria que vai surgir lá no século XIX. Então, bem depois, as pessoas acreditavam ainda que existia essa teoria, apenas essa teoria criacionista. Mas um inglês chamado Charles Darwin, ele vai trabalhar a questão da seleção natural. Essa teoria da seleção natural abre-se uma nova visão para uma nova teoria, certo? Então, essa teoria nova que Charles Darwin dá o pontapé, ela é chamada de teoria da seleção natural. O que é que essa teoria vai dizer? Que os seres humanos eles vão começar a se evoluir. E quem não se evolui vai se perder no tempo, certo? É como se a gente pegasse essa ideia aqui. Existe uma teoria A, que é representada por essa caneta azul. E existe um ser B, certo? Um ser A, um ser B. Então, esse ser A vem primeiro que esse C, e esse aqui é mais evoluído que esse. Com o passar do tempo, eles vão poder viver juntos. Mas, com a evolução do mundo, esse ser vai se evoluir e esse aqui vai ficar para trás. Até chegar um ponto que esse aqui deixe de existir, certo? Então, essa é a ideia da seleção natural. Apesar de que muitas pessoas vão dizer que, quando a gente vai para a parte de estudar a origem do ser humano, a gente vai observar que muitas pessoas vão dizer que o ser humano ele vem do macaco. É importante que a gente frise isso e dizer que isso é mentira, certo? O ser humano e o macaco, eles fazem parte da mesma classe. A classe dos primatas, certo? Até que vamos chegar a um ponto em que os dois gêneros, tanto o gênero do homem quanto o gênero do macaco, eles vão se separar, certo? Aí, nesse ponto de separação, a gente vai observar que a gente não tem nada a ver com o homem e o homem não tem nada a ver com o macaco, certo? Mas naquela época, Darwin era muito criticado por isso, porque as pessoas diziam que ele estava classificando a criação divina como uma mentira e estava dizendo que o homem ele vem do macaco, essas coisas todas. Só que não é bem assim, certo? Aí a gente vai observar que os primeiros vestígios de ser humano, eles vão surgir no continente africano, certo? E esse continente africano é o berço, que muita gente conhece, né? Como o berço da humanidade. Por quê? Porque por volta de 4,5 milhões de anos atrás, a gente vai observar que vai surgir a primeira espécie de
hominídeos. E essa espécie dos hominídeos, ela vai iniciar a partir de um grupo chamado grupo dos australopitecos. Os australopitecos, eles tinham uma estrutura de 1,20 m, eles começaram a caminhar sobre duas pernas, certo? Então, isso aí nós conhecemos como bipedismo, e eles tinham uma alimentação de vegetais, buscavam se proteger dos predadores, também se alimentavam de largatos, de ovos, de pequenos mamíferos, não tinham uma alimentação própria de carne, certo? A base deles era uma base vegetal. Aí o que acontece? Depois desse período, quando chegamos a 2 milhões de anos atrás, nós vamos observar que vai surgir um gênero do qual nós fazemos parte, que é o gênero Homo. Esse gênero Homo, ele tem 4 grupos: o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Esses 4, vocês estão percebendo que tem umas palavras meio estranhas, porque todos eles são escritos e são ditos na língua latina, ou seja, no latim, certo? Por quê? Porque o mundo todo vai poder estudar a mesma coisa utilizando-se dessa língua, porque é um nome científico. E todo nome científico nós damos o nome em latim, certo? Mesmo que tenha tradução. O primeiro, por exemplo, Homo habilis. O Homo habilis significa homem habilidoso. Por quê? Porque a partir disso, a partir de 2 milhões de anos atrás, eles começam a utilizar-se de instrumentos de pedra. Ou seja, eles vão começar a criar instrumentos de pedra para a sua sobrevivência, certo? A partir disso também eles vão incrementar na sua alimentação a carne crua, vale frisar, certo? Eles viveram por volta de 2 milhões de anos atrás lá no continente africano. Depois nós vamos ter o Homo erectus. Homo erectus por quê? Porque nós vamos observar que a tradução dele significa homem ereto. Então, pela primeira vez nós vamos encontrar o homem com a coluna ereta, com uma certa postura, certo? Então, a partir disso, o homem vai tirar uma vantagem. Ele vai começar a observar de uma distância maior, ele vai ter uma visão maior, certo? Ele vai ter as mãos livres para encontrar a sua caça, porque mesmo ele utilizando do bipedismo, ele ainda utilizava das duas mãos para se movimentar em algumas formas. Também eles vão poder estar livres para caçar, eles vão se utilizar também da visão panorâmica para caçar e se proteger daquelas pessoas, aliás, dos animais que eram predadores, certo? Aí o que acontece? Esse Homo erectus, ele já começa a se expandir, ou seja, ele já não fica mais no continente africano, ele começa a se expandir também para a Europa e para a Ásia, e ele começa a incrementar os instrumentos de pedra, começa a utilizar esses instrumentos para caçar, e além disso, são aquelas pessoas que começam a trabalhar o fogo. Como assim? Lembrando que eles vão começar a trabalhar o fogo para duas formas principalmente: ou para se proteger do frio, ou para cozinhar os seus alimentos, certo? Eles vão viver até por volta de 300 mil anos atrás, quando vai surgir o Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal. Esse homem de Neandertal, eles vão ter esse nome, aliás, por conta de que foram encontrados os primeiros fósseis na região de Neander, aliás. Essa região é na Alemanha, certo? E eles vão ter um fóssil diferente dos outros. Aí o que vai acontecer? Eles vão viver por volta de 135 a 34 mil anos atrás, nessa região da Europa, como também do Oriente mais próximo e na Ásia. Ou seja, já é um grupo que não faz parte, que não vai estar em contato com a África, certo?
Agora, o que acontece? Essa galera aí, eles vão utilizar os instrumentos de pedra para criar as suas armas, certo? Então, as facas, os raspadores, as pontas de lança, eles vão criar com pedras. Além disso, eles vão começar a utilizar a fala, eles vão começar a falar, utilizar-se da comunicação oral para poder se comunicar com as pessoas. Cuidavam dos idosos, cuidavam dos doentes, e eles tinham uma peculiaridade. Eles enterravam seus mortos e, além disso, criavam sepulturas e depositavam flores. Então, eles tinham um cuidado com os seus mortos, certo? E por volta de 200 mil anos atrás, vai surgir a nossa espécie, certo? O nosso grupo, que é o Homo sapiens, o homem que sabe, certo? Ele vai desenvolver, por que ele tem esse nome? Porque ele vai desenvolver a consciência reflexiva, ou seja, o homem vai ser capaz de pensar sobre as suas atitudes, sobre como vai agir. Ele vai ter um pensamento que nós chamamos de pensamento racional, certo? Então, é aquilo que nós conhecemos como homem moderno. E a partir de 10.000 a.C., esse Homo sapiens, ele vai desenvolver a agricultura, a criação de animais, a organização das cidades. É esse grupo, essa espécie, a nossa espécie, que vai desenvolver as cidades. Antes, as outras espécies eram espécies nômades, ou seja, eram espécies que não tinham local fixo para moradia. A partir do Homo sapiens, na nossa espécie, nós vamos ver a prática do sedentarismo, certo? Que são os locais fixos, as cidades. Entendido? A gente vai observar também a questão do aprimoramento da linguagem escrita, da linguagem falada, além da produção da tecnologia, além da prática do artesanato, certo? Isso é muito importante para distinguir o Homo sapiens das outras espécies do gênero Homo, certo? E como é que a gente sabe disso tudo? A gente vai observar que, para a gente saber disso tudo, a história vai caminhar ao lado de outro grupo de pesquisa muito importante, que são dos arqueólogos. Os arqueólogos, eles são fundamentais para que a gente possa estar estudando aquilo que nós estudamos hoje, certo? E os locais de trabalho desses arqueólogos, para estudar a origem da humanidade, para estudar os fósseis, eles são chamados de sítios arqueológicos, certo? O que é um fóssil, para começar a falar a verdade? Um fóssil é simplesmente aqueles ossos ou objetos antigos que nós encontramos e que vão servir de pesquisa. Um fóssil é uma fonte histórica, certo? E um dos primeiros sítios arqueológicos, na realidade, ele existe na África, certo? Que é o sítio de Maropeng, onde nesse sítio de Maropeng nós vamos encontrar o primeiro fóssil de um Australopithecus. Aí vem a pergunta, no Brasil tinha? Tem. Nós temos vários sítios arqueológicos. Inclusive nós temos também em Pernambuco, lá no sertão. Não recordo bem o nome, mas nós temos também os sítios arqueológicos aqui em Pernambuco, certo? Nós temos também em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, o maior sítio arqueológico do Brasil, certo? E esses sítios arqueológicos, eles são importantes para que a gente possa compreender como se deu o povoamento desses locais, também como se dava a vida dessas pessoas, como essas pessoas sobreviviam nesses locais, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, certo, desse conteúdo. É um conteúdo meio complexo, porque é uma coisa que remete muito à questão científica, mas a gente vai entendendo aos poucos, porque quando a gente começa a entender, se torna mais fácil, tá certo? Nós, no próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre cultura, como surge a cultura do ser humano, e também sobre as 3 divisões desse período antes da escrita oficial, que é o período paleolítico, o período neolítico
e o período da idade dos metais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo de explicação para vocês, que não é um vídeo onde estou trazendo todo o conteúdo, mas é um vídeo onde vocês podem se embasar para estudar mais, tá ok? Um abraço para vocês.